Oi, gente, tudo bem? Vamos para mais uma retomada de conteúdo de matemática hoje. Então, peguem a apostila, a página 93, certo? Vou colocar a apostila para a gente poder acompanhar. Certo? Então, vamos lá. Na nossa página, que é o outro capítulo, nós temos as medidas e grandezas. A prof explicou tudo isso na sala, vocês conseguiram fazer os exercícios, então agora nós vamos retomar, tá? Então, assim, a gente está estudando as medidas de grandeza, tá? Então, a gente vai descobrir como que elas são usadas em várias situações da nossa vida. Então, vamos lá. Nos exames que a gente vai com o médico, geralmente ele mede a nossa altura, nosso peso e a nossa temperatura, para ver se a gente não está com febre, para ver se a gente engordou, se a gente cresceu, certo? Então, assim, vocês acham que somente o médico pode verificar peso, altura e temperatura? Não, nós mesmos podemos medir em casa, certo? Usando uma fita métrica, a gente consegue medir a nossa altura em casa mesmo. Claro que a gente tem que pedir ajuda do pai, da mãe, para ajudar a medir a nossa altura. E claro que, se a gente vai medir o peso, existe uma balança que a gente pode comprar e deixar em casa. Então, a gente sobe na balança e vê se a gente engordou ou se a gente emagreceu. E a temperatura que a gente mede com termômetro. Quando a gente está com febre, a mãe vai lá e coloca o termômetro embaixo do braço. Aí o termômetro apita, que diz que chegou na temperatura que nós estamos. Então, vamos lá. Como podemos medir a altura, o peso e a temperatura de algo? Então, assim, a altura com a medida de comprimento, que é o metro. O centímetro, o milímetro, o decímetro, tudo isso são medidas de comprimento. O peso com a medida de massa, o quilo, quilograma, e a temperatura com a medida em graus, que é o Celsius, certo? Então, vamos lá. Por isso que uma fita métrica, ela é chamada de fita métrica, porque a fita métrica é fita de metros. Se a gente olhar a fita métrica, ela parece uma régua, cheia de risquinho com os números. Medindo tudo. Você lembra o que é medir? Então, tá lá. Medir é comparar grandezas da mesma natureza. Por exemplo, eu posso medir o meu caderno, porque ele tem uma altura. Eu posso medir uma mesa, porque ela também tem a largura e a altura. Posso medir uma cadeira, porque a cadeira também tem uma altura e uma largura. Certo? Agora, eu não posso medir a água. Como é que eu vou medir a água? Não tem como medir a água, certo? Então, por isso que é comparar as grandezas da mesma natureza. Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, certo? Então, assim, a apostila pode ser medida, a minha altura pode ser medida, o meu pé pode ser medido, a minha mão pode ser medida. Então, tudo isso é uma grandeza. Para medir, utilizamos os instrumentos de medida. Então, vamos lá. Algumas das grandezas que podemos medir são o tempo, a gente mede com o relógio. A massa, que a gente mede com a balança. A capacidade que a gente mede com o litro. Quando a gente compra uma Coca-Cola de 2 litros, já diz lá quanto cabe dentro daquela garrafa. Somente 2 litros. Se eu colocar mais de 2 litros, não vai caber, porque a garrafa foi feita para 2 litros. E a temperatura que a gente mede com o termômetro. Para medir o tempo, existe o relógio. Em geral, utilizamos como unidade de medida a hora, certo? Por isso que a gente fala, agora são 3 horas, agora são 4 horas. O minuto e o segundo, agora são 4 horas e 15 minutos. Ou a gente fala, agora são 3 horas, 20 minutos e 40 segundos. A gente consegue medir isso, principalmente em relógios digitais, que são aqueles que aparecem os numerozinhos.
Também podemos medir o tempo em calendários. Então, nesse caso, a gente utiliza como unidade de medida dias, semanas, meses e anos. Então, a gente também vê o tempo a partir do calendário. Hoje é o dia tal, do ano tal e o mês tal. Certo? Um calendário também é uma medida de tempo. Para medir a massa, existe a balança. As unidades de medidas mais utilizadas são o quilograma e o grama. Para medir a capacidade, existe o recipiente graduado. As unidades de medidas mais utilizadas são o litro e o mililitro. Lembram que a professora desenhou no quadro uma jarra que tinha as medidinhas como se fosse uma régua? Esse é o recipiente graduado. Para medir a temperatura, existe o termômetro. Utilizamos como unidade de medida o grau Celsius. Então, vamos lá. Medidas de grandeza. Então, esse aqui, nós temos aqui um joguinho para a gente só relacionar. Então, vamos fazer junto com a prof. Relacione as medidas apresentadas com as grandezas. 5 graus Celsius. Qual será que é a medida? É tempo, certo? Então, a gente coloca a letra A, tá certo. E os 6 quilômetros é medida do quê? Pensa, quilômetros, né? Quando eu vou andar de carro, eu aperto o meu acelerador e o carro anda. E aí eu aumento a minha velocidade. Então, 6 quilômetros é do que, gente? De comprimento. Né? Por quê? Porque com o carro, conforme eu vou andando, ele vai medindo o comprimento, quantos quilômetros eu andei, certo? E o 9 quilos? Quilos já fala do quê? De massa. Massa é o quê? O meu peso. Se é, então eu vou colocar massa. Certo? Quando eu vou numa balança, eu vou medir os meus quilos para ver se eu engordei ou se eu emagreci. Então, é uma medida de massa. 6 horas está relacionado a tempo. Certo? Então, vamos lá. Acertei todas. Continuando. Aqui nós já fizemos esse exercício, certo? Que nós resolvemos em sala, corrigimos, fizemos as continhas, né? Aqui nós também já completamos, certo? Fizemos todos esses exercícios e corrigimos em sala. Aí nós vamos para a página 96, na história das medidas. Então, assim, na antiguidade, quer dizer, antigamente, os povos que viviam ao redor da bacia do Mediterrâneo, a bacia quer dizer do mar, né? Da praia, sentiram a necessidade de criar sistemas próprios de medidas. Como eles não tinham réguas, como eles não tinham balança, então eles criavam sistemas próprios. Assim, eles usavam unidades ligadas ao corpo humano. A polegada, que a gente pode ver aqui, que é o dedão, esse dedo se chama o polegar, então é a polegada. O pé e o palmo. Aí, o passo e o cúbito, que é essa parte aqui do cotovelo até a ponta do último dedo aqui, do dedo médio, certo? É claro que surgiram muitas diferenças, pois de pessoa para pessoa, essas medidas variavam, né? Foi aquilo que a prof já explicou em sala. Claro, a minha mão é maior do que a de vocês, então eu vou usar a medida, a minha vai dar menos mãos, a de vocês vai dar mais, porque a de vocês é menor. A mesma coisa o pé também, o meu pé é maior. Tem o pé que é menor e tem o pé que é maior do que o meu, e que vai dar uma diferença grande. Então, para resolver o problema, as civilizações da Assíria, da Babilônia, da Caldeia e do Egito adotaram um padrão fixo, utilizando bastões fabricados de madeira e metal para reproduzir as medidas padronizadas. Para maiores comprimentos, usavam cordas com nós igualmente espaçados. Então, veja bem, as outras civilizações, eles já usavam um bastão. Vamos supor, o meu 2
pés meus juntos, duas mãos juntas minhas, vamos fazer com as mãos. Duas mãos minhas dá 1 metro. Isso é um exemplo. Então, eles iam lá e fabricavam um bastão da mesma medida e diziam que aquele bastão era só de 1 metro. Então, eles não viam a questão das variações de tamanho. Eles padronizaram todas, certo? Mas a dificuldade continuou. Por exemplo, o cúbito sumério media 49,5 centímetros. O cúbito egípcio, 52,4 centímetros. E o cúbito assírio, 54,9 centímetros. Olha como dava diferença. Então, quer dizer, do meu cotovelo até aqui, certo? Para os sumérios, dava 49,5. Já para os egípcios, dava 52,4 centímetros. E para os assírios, 54. Claro, variava o tamanho. Não é? Eles não pegavam a medida da mesma pessoa. Eles pegavam de pessoas diferentes. Então, por isso que dava diferença. Países como a França e a Inglaterra criaram algumas medidas padronizadas. Por exemplo, na França, adotou-se o tamanho do pé do rei regente Carlos Magno. Então, o tamanho do pé do Carlos Magno era uma medida, e todo mundo tinha que seguir aquela mesma medida. Já na Inglaterra, o rei Henrique I padronizou a jarda. A jarda, gente, é o passo, certo? É o passo de 3 pés, os espaços de 3 pés. Então, eles colocavam um pé, o outro pé e o outro pé. Todo esse tamanho era uma jarda, certo? Com a distância, lá que, ó, já voltando, o rei Henrique I padronizou a jarda, que é o que eu falei para vocês dos 3 pés, como a distância entre a ponta do seu nariz e a do seu dedo polegar. Então, claro, ele punha o dedo polegar aqui embaixo e eles mediam da ponta do nariz até o dedo. Essa era a jarda deles, com o braço esticado. Então, eles faziam assim e media da ponta do nariz aqui. Isso aqui era uma jarda. Ele também atribuiu o tamanho do seu cetro, que era como se fosse uma bengala que ele usava, na medida do comprimento, chamada vara. O problema com a diferença entre as medidas continuava. Mesmo assim, essas unidades, o pé, a jarda e a vara, com a polegada e a milha, foram usadas como padrões para medir comprimentos na Inglaterra, nos séculos XV e XVI. Ao longo dos anos, leis inglesas fixaram relação entre esses padrões. Então, olha lá, um pé equivalia ao quê? 12 polegadas. Então, eles tinham que medir o pé assim, ó, uma polegada, outra polegada, outra polegada, outra polegada. 12 polegadas era igual a um pé. Uma jarda, 3 pés, como eu expliquei para vocês. E uma milha terrestre era, imagine, 1.760 jardas. Então, imagine, 1.760 jardas. Era lá, 3 pés, uma jarda. Mais 3 pés, outras jardas. Certo? Então, era muito pé. Porém, com o avanço das transações comerciais e do intercâmbio científico entre os países, surgiu a necessidade da adição de unidades de medidas padrão entre os povos. Em 1960, instituiu-se o Sistema Internacional de Medidas, que é o SI, que estabeleceu o metro como a medida oficialmente usada nas atividades científicas, econômicas e industriais. Então, assim, toda vez que a gente fala, eu quero 1 metro de tecido, eu quero 1 metro de pano para fazer uma toalha, eu quero 1 metro de elástico, eu quero 1 metro de zíper. Então, 1 metro ficou como a medida de grandeza mais importante, certo? O SI, que é o Sistema Internacional de Medidas, também abrange outros tipos de grandezas, como a massa, que são o quilo, a temperatura, que é o Celsius, temperatura e o tempo, quer dizer que é a hora, e a temperatura e corrente elétrica. Contudo, de nada adiantaria criar padrões se não fosse possível compará-los. Por isso, foram desenvolvidos vários instrumentos de medida para atender à praticidade e à necessidade de precisão nas medições. Por isso que quando a gente vai fazer um bolo, eles falam lá, 4 xícaras de açúcar.
Então, se a gente for pegar esses 4 xícaras de açúcar e colocar em um recipiente, certo? Graduado, que tem aquelas marcaçãozinhas, a gente vai ver quanto a gente está usando de açúcar. No entanto, quando não há necessidade de precisão, são utilizadas outras unidades de medidas. Por exemplo, partes do corpo e vasilhas ou recipiente. Essas unidades são chamadas de não convencionais, certo? Por exemplo, vai lá e eu vou molhar uma plantinha. Eu vou pegar um copo d'água. Eu preciso medir esse copo de água? Não, certo? A parte do corpo. Eu preciso medir o tamanho da minha orelha para comprar um óculos? Não. Então, assim, essas são unidades não convencionais, que não precisa da precisão, da certeza daquela medida, né? Pois quando a gente vai fazer um bolo, eu tenho que usar uma receita com as medidas. Aí eu preciso ser certinha. Se eu errar na medida, o meu bolo sai errado. Então, existem as unidades de medidas que precisam ser medidas e as que não precisam ser medidas. Vamos lá. Voltando aos nossos exercícios, nós também já completamos e já corrigimos todos esses exercícios. Aí nós temos um vídeo, gente. Então, vamos prestar atenção no vídeo, todo mundo. Os conceitos. Certo? Então, gente, vocês viram que tá aí o vídeo que a prof explicou sobre as coisas que já foi falado nele, certo? Então, vamos lá. Eu achei bem legal esse vídeo. Unidades de medidas não convencionais, certo? Que são aquelas que a gente não precisa ser perfeito para medir, não precisa ter a medida correta. Então, olha só, você percebeu como é comum o uso de vasilhas para medirmos os ingredientes de uma receita? O hábito de usar xícaras, colheres e copos é muito antigo. As receitas eram passadas de geração para geração. Por isso, apresentavam unidades de medidas baseadas em suas experiências. Então, olha lá, havia o prato cheio, o prato raso,
o pires, a pitada e ainda um pouco de. Os utensílios domésticos não estão sempre à nossa mão, mas sabemos que eles têm tamanhos diferentes. Existem xícaras, copos e colheres de vários tamanhos e formas. Por isso, atualmente, também encontramos receitas com medidas convencionais e vários tipos de medidores padronizados à venda. Então, nós já fizemos esses exercícios, certo? Que era sobre a receita do bolo. Aqui também, já corrigimos também, certo? E entramos, claro, na unidade de medidas. Então, assim, gente, esse assunto das unidades de medidas, que está na página 100, tá? Nós vamos deixar isso para a próxima aula, tá? Para a gente não ficar com um vídeo longo demais e chato, né? Porque ficar sentado assistindo às vezes é chato. Então, nós vamos o quê? Agora, prestar bastante atenção nessas explicações. Quem quiser ver novamente, marcar com a marca-texto que achou interessante, é muito bom, certo? Vou passar a lição de casa lá no Que Mágico, vai estar para vocês fazerem, certo? Então, se cuidem, até a próxima aula e, claro, o professor está morrendo de saudades de todos. Beijo!